Que alegria ter você conosco aqui mais uma vez. O sermão de hoje vai falar muito ao seu coração. Processos que você está inserido e como Deus cuida de cada um de nós. É tempo de frutificar. Esteja conosco nos próximos instantes. Eu queria nesta manhã pensar neste tema e falar um pouco mais especificamente do propósito de frutificar pela manhã, mas frutificar você gerando vida, sendo instrumento para isso. Pois o texto ele tem uma abrangência do que é frutificar em todos os sentidos. Você está frutificando lá na sua família, você está frutificando lá na sua vizinhança, você está frutificando lá no seu trabalho. Onde mais que você possa pensar, onde o cristão está, ele precisa frutificar. Mas queria pensar nessa manhã sobre essa questão do frutificar em termos de gerar vidas para a glória do Senhor. Eu olho para as conversões, eu olho para os batismos, eu olho para as igrejas nesse momento pós-pandemia e percebo que nós estamos numa decrescente vertiginosa. E o que está acontecendo conosco? Para que fomos gerados de novo? Por que é que essa palavra um dia fez diferença, gerou um novo ser? E com que propósito isso foi feito? A secularização da sociedade nos dias de hoje está tornando talvez esse evangelho descartável. E o pior, junto com isso, a necessidade cada vez mais que cada um tem de ter um Deus próprio, particular na sua casa, para chamar de seu, sem precisar congregar, sem precisar dizimar, ou sem precisar cumprir qualquer coisa que a palavra de Deus demonstre. Cresce o número de pessoas que estão vivendo individualmente e dissolutamente, e com muita fé que estão agradando ao Senhor. Isso passa de longe de uma cosmovisão teísta. O que é isso? Quando Deus está no centro e no controle de todas as coisas, me parece que não o teísmo, mas o deísmo, ou seja, como se Deus tivesse criado todas as coisas e largado a criação e abandonado, faz conta do pensamento de vários seres humanos nos dias de hoje. É com esse propósito que a gente vem aqui nessa manhã falar de uma identidade que cada um de nós tem, pois se não percebermos propósito, identidade, razão de ser, nós vamos sucumbir nesse mar de pessoas que não conseguem mais ser luz e ser sal, não conseguem mais frutificar. É só parar e pensar a última vez que você foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para que uma vida fosse salva. Você lembra disso? Quantas oportunidades diárias? Quantas oportunidades já virão hoje? E que a gente não está cumprindo o ide e anunciai. Nós encolhemos no vinde e escutai. Estão falando muito de metaverso, parece que a igreja está fazendo um metaverso numa proposta de Cristo. Ao invés de ser chamados para fora, nós estamos encolhidos para dentro. É muita reunião, é muito bolo, é muita confraternização, mas pouco fruto para a glória do nome do Senhor. E quando a gente olha para a palavra de Deus e o Senhor fala para nós algo tão especial nesta manhã, fala que o próprio Deus é o agricultor, o viticultor. E a gente começa a perceber então que Ele nos prepara. O primeiro ponto que eu quero destacar nesse sermão é que o Senhor nos prepara para que possamos dar frutos. E por isso, por intermédio desse preparo, não há mais hoje espaço para um crente carnal, ou para um crente que só quer viver no virtual, ou para um crente que só quer viver a sua vida.
e não viver uma proposta de vida que Deus te vocacionou para que você viva uma vida abundante nele. Muitos hoje estão falando, pastor, que desilusão, que momento difícil. Eu não consigo ter uma vida plena com o Senhor. Mas o que está acontecendo? Talvez você esteja vivendo o seu mundo e não vivendo o mundo que Deus te chamou para viver com Ele. E aí o texto vai falando, olha, cuidado com essas videiras, tem videiras falsas. Cristo é a videira, e ele fala, um organismo vivo que produz vida. Não há como pensar em frutificar como ramo se você não tiver ligado à videira. E quando a gente pensa em estar ligado, todo mundo hoje se acha ligado à videira. Eu vou no restaurante e falo assim com o garçom, como é seu nome? Aí fala assim para ele, você quer falar um pouquinho da sua experiência espiritual? Você conhece a Jesus Cristo? Irmãos, todo mundo conhece Jesus. Segunda pergunta, você já entregou a sua vida a Jesus? Todo mundo já entregou a vida a Jesus. Só tem um porém, Marta. Só não vive como ele viveu. Eu falo, tem alguma coisa errada. Mas a experiência religiosa dessas pessoas gritam a um ponto que lhes parece satisfatório o seu estilo de vida quando eles pensam que estão ligados à videira verdadeira. E a pergunta que não quer calar é, se estão ligados, por que não vivem como ele viveu? Por que não frutificam se o propósito de estar ligado à videira é frutificar? A gente olha para as Sagradas Escrituras e vamos começar a perceber que há toda uma simbologia disso. Aliás, a gente vai ver grandes historiadores defendendo essa tese, falando até mesmo do templo. Quando você entrava lá no templo para sacrificar, a época que o texto foi escrito, dizem então os historiadores que tinha uma grande videira de ouro, na altura de um homem, e que estava ali como uma simbologia que as pessoas deveriam frutificar. A gente olha para a moeda, naquele tempo, a gente olha para a videira, que era o símbolo até de um cristão, como forma de frutificar, forma de gerar frutos. Tudo que Jesus está falando aqui para eles, na verdade, era uma coisa que simbolizava a frutificação espiritual, a frutificação física, a frutificação da sua vida social como um todo. Mas a vida parece que está encolhendo, porque o Espírito Santo que aduba essa terra, quando Deus trabalha em cada um de nós, eu fico pensando naquele coração duro que eu tinha de pedra, o Espírito Santo afofando, preparando o arado. Por isso que a Bíblia fala da semente, quando cai na pedra, quando cai no meio dos espinhos, mas quando também cai num solo fértil. Se a minha vida não está frutificando, que tipo de terra eu estou sendo para que o meu pai, que é o agricultor, que quer trabalhar, possa fazer? Meu pai quer arar o solo do meu coração, mas às vezes o solo do meu coração está tão castigado com decepção, com mágoas, com líderes. Às vezes o solo do meu coração, ele não permite o moldar, o mover, o trabalhar do Senhor, por uma questão que eu tenho um temperamento, e esse temperamento parece que grita mais do que o fruto do Espírito. E Deus não trabalha no meu temperamento, porque não há espaço para o Espírito afofar essa terra, adubá-la, para que essa palavra possa gerar fruto, e fruto em abundância. A gente olha para as podas que eram feitas à época, a gente vai ver que tinha um tempo específico, sabe, Márcia, para podar. Era um momento em que o solo está sendo preparado. Vocês já viram o plantio, como é que ocorre? Tem um momento que para poder cuidar da terra.
Tem até solos que produz milho, para. Daqui a pouco produz feijão, para. Daqui a pouco vai produzir arroz, para. E vai fazendo um rodízio. Mas você já parou para ser trabalhado pelo Senhor? Ou será que a tua vida espiritual você está trocando pneu com carro a 100? Não para. É aquele parar para ouvir a voz do Senhor. É aquele parar para dizer assim: Senhor, se o Senhor não está falando comigo, eu não me movo. É aquele parar para falar assim: Deus, aduba minha terra, para que quando vier a palavra, essa semente possa ser muito bem absorvida e regada e trabalhada pelo Senhor, e quando frutificar vai gerar 10, 30, 50 e 100. Os Estados Unidos cresceu num período muito interessante que eles praticavam de 7 em 7 anos um ano sabático, paravam. Para. É o pit stop espiritual. Você já fez um pit stop espiritual? De quanto em quanto tempo você está praticando um pit stop espiritual? É aquele momento de falar assim: Senhor, eu não vou ver o WhatsApp, eu só quero ouvir a tua voz. Senhor, eu vou estar fora de redes sociais, mas eu quero ouvir o que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, eu preciso discernir o que o Senhor tem para mim. Mas no meio desse turbilhão, eu preciso me abster de algumas coisas. Eu lembro quando eu estava no processo de vir para a PIB Vila da Penha, tinham outras questões que estavam gerando um turbilhão na minha vida. E podiam então me levar ao engano. E eu lembro uma vez que eu fiz uma ligação com 2 outros pastores. É tão bom a gente ouvir pessoas, tenho mentores, e falaram assim: Anderson, essa igreja aqui está fazendo isso contigo, se afasta. Essa aqui está te propondo isso, afasta. Isso aqui está acontecendo, afasta. Fique quieto ouvindo o que o Senhor tem para a sua vida. Aí eu parei, tomei as decisões que eu precisava. Por quê? Para me mover num direcionamento divino. O que é isso senão a terra sendo trabalhada, adubada para receber algo que Deus queria confiar para continuar frutificando. Muitas vidas que estão me ouvindo agora e hão de me ouvir no segundo momento, elas estão completamente estagnadas, sem sentido. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha tido aquele tempo de parar e ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você entende quando é Deus falando? Ou você fica abrindo o YouTube dizendo assim: Deus, agora onde o dedo tocar, que a caixinha de promessa da juventude hoje é o YouTube, irmãos. Eu descobri. Agora, Senhor, fala comigo, levanta um clamor, aí passa o dedo assim, clica, algo que está ali, agora eu entendi que Deus está fazendo isso e aquilo. É a caixinha de promessa hoje que os antigos tinham, né? Aquelas amarelinhas, aqueles negócios verdinho, tudo, agora mudou. Queridos, não tem como o Pai trabalhar conosco se a nossa vida não está preparada para receber a semente. O Senhor é sábio, Ele não vai jogar uma semente se o teu solo não está preparado. Como tua vida vai frutificar? Como coisas irão suceder, como promessas se cumprirão, se você não consegue compreender que é o momento de parar, ouvir, discernir e logo no segundo momento, avançar, frutificar. Eu tive tantos tempos de cavernas na minha vida, irmãos, que momentos especiais. Eu lembro quando eu estava orando pela Márcia, e a minha filha não acredita em mim. Ela fala: não, papai, não é possível. Eu falo: filha, eu sofri um assédio feroz. Ela: não acredita nisso não, papai. Não sei porquê. Irmãos, quase 3 anos orando, eu vigiei muito. Vocês podem perceber que a Márcia nem tanto. Ela orou pouco, irmãos.
para ouvir e discernir coisas que eu precisava na minha vida. Que decisão importante. Porque eu precisava frutificar. Eu precisava ver hoje minha descendência servindo ao Senhor. Eu precisava de olhar hoje frutos. O Lucas teve tantas oportunidades da vida e falou: eu escolho ser ministro da palavra de Deus. Eu vou escolher servir o Senhor, entregar minha juventude, futuro, carreira, tudo. Irmãos, que coisa gloriosa. Se lá atrás não tivesse parado, ouvido, isso não teria frutificado. A igreja hoje parece que é um corre-corre, tudo para ontem, a gente acelera, mas a gente não para Deus tratar a nossa terra, tirar ervas daninhas, podar. Irmãos, como é difícil esse negócio de poda, como é difícil a gente passar por isso. A gente vai vendo, então, quando o solo está sendo arado, as podas que vão sendo geradas, a gente precisa frutificar, e a obra do viticultor, no final, é exatamente essa, é gerar em cada um de nós aquele fruto que agrada o nome do Senhor, essa metáfora que Jesus usa falando, a videira é o próprio Cristo, agora o Pai é o viticultor, ou seja, você precisa estar ligado em Cristo, Ele é a fonte. Sem mim, nada podeis fazer. E a gente está assim: não, eu vou fazer sim. Olha a insistência do ser humano, Meline. Não, eu vou fazer sim. Eu vou dar um jeito. Sem mim, nada podeis fazer. Irmão, está ligado a Ele. Essa ligação precisa ser uma conexão de relacionamento. Me causa espécie hoje se eu parar ali na porta da igreja e perguntar assim: você foi chamado para quê? Não sei. Que dom Deus te deu? Sei lá. Estou aí. Para que você vem na igreja? O que você faz? Eu venho todo domingo, eu pego essa palavra e falo: Deus, guarda no meu coração para eu não pecar contra ti, porque eu quero ouvir uma outra só domingo que vem. Conserva, Deus, preserva. Meu irmão, o maná é diário. O maná precisa ser diário. Se você não tiver necessidade de relacionamento com Deus, se você não sair de casa e falar: Deus, eu quero ouvir a tua voz, se você não falar: Senhor, trabalha, porque isso está ligado à videira verdadeira, e quando a gente está ligado na verdadeira e não na falsa, a gente tem convicção, a gente sabe por que Deus está fazendo aquilo. Porque quando a gente leva um corte ou uma poda, irmão, coisa ruim é levar uma tosa. Eu fico vendo jovens que ficam assim, né? Um apaixonadinho pelo outro, gostam. Aí cria aquelas fantasias assim. Aí tem sempre um que vai fazer a interface do cupido. Tem sempre um. O mensageiro. Aí, sabe quem que, né? Tem sempre um, não tem? Tem. Tem sempre um. Isso. Aí fica assim, ó, e vou te contar a última. Aí começa aquela coisa. Me chama a atenção nisso, sabe o que é, irmãos? É quando o outro não responde positivamente, aí vem um chamado toco. Irmãos, é uma decepção. Decepção, você fala assim: eu estou apaixonado por você. Aí o outro fala assim: mas eu não estou não. Aí o apelo final é assim: não, mas o meu amor dá para nós dois, a gente divide. Não precisa, com o tempo você vai, aí você: não, mas eu não quero não. Eu estou em outra vibe. Esse negócio de ser cortado, ser podado, irmãos, como isso dói. Você está bem aqui, quietinho, produziu frutos, que alegria, e logo depois de produção de grandes frutos, chega o período da tosa, da poda. E teve um tempo atrás na minha vida que eu tinha até medo de orar e falar umas coisas com Deus. Vou abrir o confessionário.
Deus, eu tenho até medo de falar isso assim contigo, que eu tenho medo do Senhor tocar nesse ponto. Que se o Senhor tocar nesse ponto, vai me desequilibrar. Se o Senhor fizer isso comigo, eu não sei como é que vai ser a minha vida. Você tem medo que Deus toque em alguns pontos da sua vida, sim ou não? Você tem medo que Deus trabalhe contigo de uma forma, sabe, pega aquele lado e fala assim, você está pensando que tu está no controle? Agora eu vou desestabilizar e vou mostrar que o controle ainda é meu. O solo para estar ligado, para estar sendo, sabe, cada vez mais formatados para frutificar, ele precisa entender que vai gerar uma árvore linda, mas essa árvore, ela só vai gerar mais frutos se passar por um processo de poda. E quando poda, corta lá, irmãos, dói. Eu não sei a última coisa que te podaram na vida, que te tiraram. Mas para alguns aqui hoje, deve estar falando assim, pastor, até hoje está doendo. Quando eu lembro, me dá uma dor, me dá uma saudade. Se eu tivesse isso, se fulano tivesse aqui, como isso seria diferente. Mas a poda de Deus nunca é para você ficar estéril. Esse é o propósito da poda, sabe o quê? Frutificar. Você está bem, mas chega um período que Deus fala, agora eu vou cortar mais isso, agora eu tiro mais aquilo, agora eu vou arrancar mais essa parte, porque se tem uma coisa na vida do crente, são coisas que precisam ser retiradas, irmãos. O que precisa ser podado na tua vida hoje? Que arrasta a tua árvore, que joga lá para baixo, que você fica assim, Senhor da glória, está pesado. Aí fala assim, eu estou andando com Deus, mas o jugo de Deus não é assim, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é o quê? É leve. Irmãos, às vezes eu passo uma semana aqui na igreja assim, de grande tribulação. Os irmãos que estão mais próximos sabem disso. De muito trabalho, de muita coisa aqui a ser feita, de decisões, enfim, sepultamento, de tanta coisa, queridos. Mas me dá prazer, e quando eu chego domingo em casa, após o culto, me dá aquela sensação assim, Deus, como valeu a pena cada momento desse investido. Eu tive que investir algumas coisas, eu tive que investir tempo, mas Senhor, como é bom quando você vê frutificar. Até porque a poda, no primeiro momento, ele vai tirar um galho que está morto. E toda árvore você vai ver que tem galhos imprestáveis. Não tem mais servibilidade. E para que serve esse galho? Para atrapalhar o processo de frutificação. Serve para parasita, serve para bicho, serve para tudo que você possa imaginar. E quando Deus nos chama para fazer a poda conosco, tem muitos dizendo assim, Senhor, eu não quero não. Deus, faz tudo na minha vida, mas não me tira isso não. Nós precisávamos nessa manhã, Marquinhos Miranda, fazer a oração de Abacuque. Começa falando com Deus, Deus, não é possível que tu não está vendo a injustiça. Não. Ele começa numa contenda com Deus, falando umas coisas, tudo injusto. Aí termina falando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que os currais tenham sido arrebatados, que não tenha ovelha, e que, enfim, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, quando nós estamos ligados à videira verdadeira, Ele é a fonte, Ele nutre. É bem verdade que tem coisas que podem aqui na terra até facilitar um pouco a nossa vida, mas quando a fonte é correta,
a nutrientes, a vida, a frutificar. Se a sua vida hoje está infrutífera, se é um momento obscuro, onde parece que as coisas não mais progridem, é o momento de parar e pensar: eu estou ligado à videira verdadeira, o Senhor tem podado minha árvore, eu parei de frutificar, porque o que está vendo com a minha vida? Porque você hoje quer cortar, sabe aquele galinho que está na tua vida que só está atrapalhando? Você sabe. Você olha para esse galho, de vez em quando tem até um bicho lá. Aí você fala assim: está servindo para nada, né? Aí Deus está assim, prontinho, dizendo assim: a hora da poda, de tirar isso, de arrancar isso. E a gente não consegue tirar o galho morto. E não consegue deixar Deus podar o galho vivo. Porque o galho vivo, quando a gente olha, fala assim: ah, mas ainda tem vida nele, mas a poda vai gerar mais vida. A gente fala: não, mas não toca não, não toca nisso não, não faz isso comigo não. Deus tem desígnios e propósitos para as nossas vidas, irmãos. Ele veio transmitir sua vida e sustenta tudo pela sua palavra, até porque ele fala: olha, vocês precisam estar ligados a mim, e a minha palavra em vocês. Quando há essa reciprocidade de ligarmos nele e a palavra dele em nós, sabe qual é o resultado disso? Frutificação. E aí você vai começar a entender então por que tem muita gente hoje dentro da igreja que não frutifica. Porque não compreende o agir do agricultor, até porque essa palavra grega dessa poda, de cortar, arrancar, é uma palavra airô, e airô alguns teólogos vão debater dizendo assim: não, airô aparece 24 vezes na Bíblia, sendo que 16 vezes quer dizer cortar, mas 8 delas quer dizer levantar. A gente vai ver grandes teólogos dizendo assim: o texto não quer dizer cortar, quer dizer levantar. Por exemplo, A. Carson, pastor dos pastores, no Brasil, talvez o maior pregador expositivo, como Hernandes Dias Lopes, ele vai falar isso aí. O que o texto quer dizer é levantar, não é cortar. Mas a gente vai ver muitos teólogos dizendo: não, o texto está apontando que é corte mesmo, poda. Os que defendem o levantar, eles dizem o seguinte: você já viu uma parreira, irmão? Quem já viu uma parreira? É uma coisa interessante como aquilo cresce. E se não tirar aquelas folhas, o sol não penetra, vai morrer. E quando fica carregadinha, ela ria, as folhas vão no chão. No chão. E aí alguns vão dizer assim: tem momentos na nossa vida que a gente trabalha, cansa, e que, apesar da gente estar frutificando, a nossa árvore está já prostrada no chão, e é o tempo que o agricultor nos levanta. Mas outros vão dizer assim: há um tempo para tudo determinado, e para uma árvore frutificar é preciso cortar mesmo. É preciso arrancar aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com o Senhor. Eu fico olhando para áreas da minha vida que poderiam ser muito mais produtivas e fico me perguntando até que ponto eu, Anderson Maciel, estou impedindo o mover do agricultor, servindo de barreira para a frutificação. Porque estou querendo viver a minha vida, estou querendo viver meus sonhos e estou esquecendo do propósito a qual eu fui gerado de novo, que é frutificar. Há um grande contexto aqui que pode ser chamado, talvez a palavra airô, de erguer ou de cortar. Não importa se nessa manhã você está caído, não importa se você precisa ser podado, o que importa é que o Senhor tenha liberdade para agir na sua vida, porque dele é o querer e dele é o efetuar. E se o Senhor quiser nessa manhã, o teu solo estiver fértil, que é o teu coração, ele pode te levantar do tombo mais profundo que você levou. Mas se você também quiser gerar frutos,
O Senhor pode nessa manhã podar a tua árvore, que é a tua vida, para que você consiga então entender que é preciso permanecer nele, permanecendo nele, ele não faz nada na tua vida sem propósito ou para jogar fora. Tudo tem propósito. Irmão, se tem uma coisa na minha experiência com Deus, é que tudo de Deus é intencional. Vai dar um cortezinho aqui. Tem uma intenção. Não é à toa. Tem mais isso aqui. Tem uma intenção. Porque o fruto vem exatamente pela poda. E a palavra vem falando isso para cada um de nós. Aquele que não frutificar. A Bíblia fala de uma figueira. Jesus passa por ela, ele achou um montão de fruto, não foi assim, irmão? O que ele achou? Sequinho. Aí ele fala assim: vou podar, vou arrancar. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é um crente não frutificar. É incompatível com a vida cristã um crente não frutificar, um crente não perceber que ele precisa gerar fruto. Por isso que a obra do Senhor, ele sempre arranca de cada um de nós tudo que ele precisa. Mas alguns vão dizer assim: mas pastor, o senhor está falando que algum ramo que está nele, e aí ele corta, assim, é um cristão que pode ser arrancado, alguém pode perder a salvação. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Porque nós precisamos amadurecer, irmãos, porque a igreja está cheia de joio e de trigo. A igreja está cheia de ovelha, mas também está cheia de bode. E às vezes a maneira de dar chifrada você vê que é bode. A maneira que berra você vê que é bode. O problema do joio e do trigo é que o trigo vai frutificar. O joio, ele é preparado para quê? Para ser cortado e queimado. Não tem servibilidade. Agora a instrução do Senhor para a igreja é: os dois vão crescer juntinhos. E no tempo oportuno, o Senhor vai separar o trigo do joio. E não precisa me responder, mas todo mundo se acha trigo e ninguém se acha joio. Todo mundo se acha ovelha, ninguém se acha bode. Todo mundo acha que está num processo de frutificar, de alavancar. Ninguém acha que é erva daninha. Ninguém. Aí eu me pergunto: será que é isso mesmo? Será que é possível a gente viver uma vida que não há produtividade? Será que é possível a gente estar vivendo dessa forma? Porque aqueles que são de Deus e frutificam, que é joio, ninguém pode arrancá-los da mão do Senhor. O que nos separará do amor de Deus? Angústia, profundidade, altura, largura, principados, potestades. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quando compreendemos isso, irmãos, sabemos perfeitamente que há na igreja muita gente que acha que está ligado na videira, que acha que o Senhor tem se agradado da sua vida, vive uma vida turbulenta, não frutifica, só quer vir aos cultos domingos e sempre pensando: eu quero absorver, eu vim receber, eu preciso de um direcionamento. E o Senhor está falando: ouviu, escutou, saia, frutifique, gere vida. Mas parece que ao sair por aquelas portas, não há mais o compromisso com o frutificar. E eu me pergunto: que tipo de árvore eu estou sendo? É para ser lançada fora ou é para ser podada e gerar mais e mais frutos diante do Senhor? Não tem como entender isso quem está em Cristo.
nunca será cortado dele, ao contrário, ele há de produzir coisas maravilhosas. Chega de ser um discípulo temporário. Alguém já vai nos ajudar aqui? Vai tocando que eles vão pensar que eu estou acabando. Sabe o que é discípulo temporário, irmão? Agora está na moda abrir concurso para não sei o que é lá temporário. Tá? Virou modismo. O temporário é assim: você está naquele grupo, mas você não é daquele grupo. Tem um tempo. Você até se veste como o pessoal do grupo, mas no final das contas, você não pertence àquele grupo. Não é ali. E tem muitos na igreja que são discípulos temporários, sabe por quê? Muitos ouvem o discurso de Jesus, não querem passar pela poda, ao ponto de alguns falar assim: duro é esse discurso. E quando os discípulos declararam assim: duro é esse discurso, Jesus volta-se para os seus e diz assim: vocês querem me deixar também? Vocês podem ir. Sabe por quê? Porque naquele momento Jesus, na verdade, já estava separando ali um joio do trigo. Eram discípulos temporários. Eu olho para a vida de Judas Iscariotes. Que discípulo temporário. Conviveu tanto tempo com o mestre, achava estar ligado, mas em determinado momento o vendeu. Discípulo temporário. Outros chegam a apostatar da fé, conforme Romanos 8:39 e Hebreus 6. Porque em determinado momento da caminhada cristã vão dizer: Senhor, não estou suportando. E ficam pulando de igreja em igreja e sempre criticando, falando. Irmãos, quem muito critica, repare, pouco faz ou trabalha. Repare. Doutor em teologia, mas não consegue pescar um homem durante a semana. Líder, grande professor de ABD, líder das crianças, líder dos jovens, mas não consegue fisgar uma alma, um anzol enferrujou. E a gente vai levando a vida como os próprios discípulos, às vezes alguns apostatando da fé, saem do propósito. A palavra de Deus nos diz isso. E se tendo escapado da contaminação do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão pior do que no princípio. Teria sido melhor que nem tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foram transmitido. Confirma neles que é verdadeiro o provérbio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quantas coisas estão entrelaçadas, nos impedindo de frutificar? A Bíblia diz: desde que continuassem alicerçados e firmes na fé, e se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, o Evangelho a qual Paulo, eu me tornei ministro. Colossenses 1:23. Você sabe o que te dá a condição de sobreviver? Você sabe o que dá a condição de você entender? Você sabe o que dá a condição de entender que jugo é suave, fardo é leve? É uma coisa chamada regeneração. Porque toda poda passa por um processo de regeneração. Quando Deus poda, regenera, fica mais robusta, viva.
E talvez você ainda não tenha sido regenerado no Senhor, porque quando você é nascido de novo, você frutifica. Eu não tenho como calar a minha boca, o viver é Cristo. Eu vou evangelizar, eu vou proclamar, não vou viver minha vida para mim, mas vou viver a vida conforme agrada ao Senhor. Porque o Jesus dizia: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. O que é isso? Regeneração. Todo galho que é cortado vai ser regenerado. E na regeneração você vai entender que a vida espiritual do próprio Cristo vai fluir por você. E por intermédio disso, você vai sendo transformado de glória em glória. O regenerado, ele tem armas espirituais. Quando vem coisas do maligno, do inferno, ele fala: ó, o escudo da fé. Olha a espada do Espírito. Eu vou calçar os meus pés no evangelho da paz, cinturão da justiça, capacete da salvação. Irmãos, quando somos regenerados, a gente frutifica e a gente quer gerar mais frutos, sabe? Porque o corte vem, mas a regeneração vem logo depois. E quando entra a regeneração, é o tempo da colheita, é o tempo dos frutos maravilhosos que o Senhor quer dar a cada um de nós. Por isso nós somos separados para algo incomparável, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o valor, e está guardada no céu para mim e para você. Quantos creem nisso? Dêem glória a Deus. E é tempo de frutificar, é tempo de largar aquela vida que tínhamos, e a partir de agora saber que a poda entra, mas a regeneração também entra. E o Senhor fazendo essa obra, nós vamos sair daqui, igreja, para ganhar esse bairro. Nós vamos sair daqui, igreja, para ganhar um mundo. Essa semana será diferente. Essa semana vai ser uma semana onde você vai começar a mostrar que é luz e que é sal. Essa igreja hoje à noite vai explodir de gente. Você vai sair daqui dizendo: eu vou orar agora, eu vou convidar pelo menos 3 à noite, vão estar aqui. Eu vou agora já mandar um WhatsApp para o fulano, eu vou agora orar por ele, eu vou agora começar a exercitar o meu papel de frutificar. Porque eu quero o que de graça eu recebi, de graça eu vou dar. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia parte de uma vida de pecado, que estava sendo destruída pelos próprios desejos enganosos. E é preciso que o coração e a mente de vocês estejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criadas por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para com seu irmão na fé, pois todos somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade de tentar vocês. Quem rouba, não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem fazer bem, os outros ouçam, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocadas em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que o Senhor os libertará. Abandone a amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, de insultos. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, assim como Deus, por intermédio de Jesus Cristo, perdoou a cada um de vocês. Efésios. Curve a tua cabeça. Comece a falar com Deus assim: Senhor, eu preciso parar de vir e só escutar. É tempo de eu sair.
Eu quero sair dessa manhã aqui produzindo frutos, Deus. Eu estou como um instrumento, Deus, ainda enferrujado. Mas eu quero nessa manhã pedir, bota o óleo do Espírito, lubrifica as minhas engrenagens. Pois o agricultor, que é o Senhor, quer limpar, tirar todo o pecado. A poda vai fazer você frutificar e frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, se você está hoje caído, o Senhor é aquele que te levanta. Ele levanta os abatidos e desanimados e chorosos. Esses são exaltados com segurança. Deus quer fazer algo tremendo na PIB Vila da Penha nesta manhã. E é preciso que hoje você decida frutificar. Porque muitos que estavam vindo, como os outros discípulos, não creram nele, continuaram do mesmo jeito. Mas muitos creram e falavam: eu vou frutificar. Se você quiser hoje, fala para Deus: eu não tenho medo da poda. Na hora certa vai regenerar. Eu não tenho medo dos cortes, porque o Senhor só retira aquilo que precisa ser retirado. Mas eu quero ver minha vida prosperar. Eu quero ver promessas se cumprindo. E para isso, Senhor, eu quero me colocar nessa manhã como aquele que vai frutificar. Eu saio daqui com a perspectiva: o Senhor me chama para frutificar. Quantos querem fazer essa oração com esse pastor, dizendo: Deus, me perdoa. Me perdoa se eu estou vivendo uma vida dissoluta. Me perdoa se eu estou vivendo meus propósitos. Eu saio daqui nessa manhã dizendo: eu vou viver intensamente para que o Senhor seja exaltado. O Senhor seja exaltado. Eu quero saber quantos querem orar com esse pastor. Você que está no chat diz assim: pastor, sou eu. Eu sou esse tipo de árvore. E peço que me ajude em oração para que eu possa frutificar. Agora eu queria pedir para você que está aqui conosco nessa manhã, dizendo: pastor, eu ia te desafiar a ficar de pé. É isso, dizendo: eu preciso. Não fosse vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Você foi nomeado por Deus. Há mais alguém que quer ficar de pé? Alguém na galeria dizendo: sou eu, pastor. É tempo, eu vou frutificar. Eu entendi o desafio. Eu não aceito sair daqui como dantes, mas vou viver uma vida. Irmão, é um momento seu com o Senhor. Não tem acanhamento, vergonha. É o que vai pensar quem está do meu lado. Meu irmão, você está ligado na videira verdadeira, dizendo: eu vou nutrir minha alma. Eu vou sair daqui para fazer o que te agrada. Eu só não aceito sair daqui como eu entrei. Há mais alguém nessa manhã dizendo: pastor, Deus está me achando. Eu preciso frutificar. Onde você está? Fique de pé. No chat, escreva para nós. Em nome de Jesus eu quero orar. Há mais alguém? Senhor, toma nossa vida em tuas mãos. Por infinita bondade e tremenda misericórdia, perdoe, Deus. Perdoe no que temos errado, no que temos deixado a desejar. Nos ajuda, Senhor, a estarmos ligados na videira verdadeira. Nos ajuda, Senhor, a saber que a poda virá, mas a regeneração vai nos capacitar a gerar frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos escolheu para que dessemos frutos, e nisso o Senhor será glorificado, quando praticarmos o verdadeiro discipulado, que é gerar vida e vida no Senhor. Ajuda, Deus, a cada um nesse momento, pois não existe árvore sem poda. É um princípio básico da jardinagem. Poda-nos, sustenta-nos, mas faz-nos frutificar. Por intermédio disso, confiando que o Senhor é poderoso para fazer tudo, infinitamente mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que pensamos, é que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja vai estar de pé.